Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de ensino religioso. E antes, vamos orar, tá bom? Então, oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos a Ti, Senhor, te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos protegido, tem cuidado de nós e da nossa família. Obrigada pelo pão de cada dia. Te apresento aqueles que se encontram enfermos. Deus, que o Senhor possa cada dia nos proteger desse vírus mau, que essa pandemia possa ter um fim, Deus, e que a gente possa voltar as nossas vidas ao normal. Deus, também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor transforme o nosso coração, Deus, venha estar purificando, limpando ele dos nossos pecados. Assim te pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, crianças, a aula de hoje de ensino religioso, vamos continuar em Provérbios, na verdade, e a mensagem, a leitura bíblica que vamos ler, se encontra em Provérbios 24:6, que diz assim: Antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Então, do que será que vai tratar a história de hoje? Quando entrarmos numa batalha, como assim uma batalha? É preciso planejar bem. Então, a palavra-chave está aí, planejar bem. Vamos falar sobre planejamento, de como ser organizado, a importância de sermos organizados. Então, a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre Neemias. Então, quem foi Neemias? Antes de eu começar a contar essa história, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Então, o povo de Deus, eles quebraram a aliança feita com o Senhor. Eles desobedeceram a Deus. E, em consequência disso, acabou que eles foram para outros lugares. Então, eles moravam em Jerusalém, só que aí foram levados para outros lugares e viveram por muitos e muitos anos em outros lugares. Então, a cidade de Jerusalém foi destruída, seus muros foram abaixo, quebrados, a cidade foi queimada. Então, a cidade onde Deus havia escolhido para o seu povo morar, então foi destruída. Imaginem só, os que ficaram tiveram que ver, a destruição da sua cidade, e aqueles que já não estavam lá antes da destruição ficaram sabendo. Então, uma dessas pessoas foi Neemias, este homem, Neemias. Então, vou contar agora sobre quem foi Neemias. Neemias, ele foi um copeiro. Vocês sabem o que é um copeiro? Copeiro é o que serve ao rei os alimentos, e o que ele também fica responsável por provar a comida antes do rei. Porque se os inimigos do rei quisessem envenenar a comida sem que ninguém veja, então antes que o rei provasse, o copeiro é que provava. Então, se alguém tivesse que morrer primeiro, seria o copeiro. Então, a função do copeiro era essa: provar, impedir que o rei fosse envenenado. Então, Neemias era um copeiro do rei, mas também ele era um conselheiro. O rei se agradava também de Neemias. Então, um dia, Neemias, fazendo o seu serviço, ele aparentou estar bastante triste, porque Neemias ficou realmente triste pelo que estava acontecendo com a sua cidade. Então, ser destruída, os seus muros destruídos, e antigamente era muito importante uma cidade ter seus muros levantados, seus muros erguidos. Por quê? O muro servia de proteção. Sim, dava força à cidade contra os inimigos. Então, Neemias ficou muito triste em saber que a sua cidade estava destruída, tinha sido queimada, os seus muros tinham caído, tinham derrubado os muros. E nisso ele aparentou no seu trabalho. Então, um dia, o rei percebeu que Neemias estava triste e não podia, empregado nenhum, aparentar tristeza perante o rei. Mas Neemias não conseguiu esconder e o rei percebeu. Por mais que Neemias estivesse no conforto do palácio, o seu coração estava lá em Jerusalém, na cidade que estava destruída. E ali o seu coração se abateu muito e ele orou a Deus por bastante tempo. Por alguns meses, ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor desse direção, do que ele poderia fazer, porque ele queria ajudar a sua cidade. Então, neste dia, ele trabalhando, o rei percebeu que ele estava triste
e perguntou a ele: você está doente? E ele disse, ficou um pouco receoso em dizer, porque não poderia aparentar tristeza perante o rei. Mas antes ele disse: que o rei viva para sempre. Mas eu estou sim triste, pois a cidade, a minha cidade, a dos meus antepassados, está em ruínas. E o rei, ele se interessou bastante por essa história e quis ajudar Neemias. E o rei perguntou a Neemias o que é que ele precisava. Antes dele responder, ele orou mais uma vez ao Senhor. Então tá vendo como Neemias, ele sempre colocou Deus na frente de tudo. Ele não atropelou as coisas de jeito nenhum. Antes de fazer alguma coisa, ele sempre orou a Deus, porque Deus iria dar o direcionamento para onde ele deveria ir, como ele poderia fazer. Então ele orou mais uma vez ao Senhor, pedindo direção do que ele poderia pedir ao rei. E Neemias pediu ao rei que se ele pudesse voltar para Jerusalém com algumas pessoas para ajudá-lo a reconstruir, na verdade, os muros da cidade. Então daí ele precisaria de madeira, dinheiro, porque vocês sabem, né? Construção custa caro também, precisa de bastante materiais. Então Neemias pediu isso ao rei. Então Neemias, ele já havia organizado tudo. Então, esses meses de oração que Neemias teve, foi meses de preparação, de organização também. Então, quando o rei perguntou o que é que ele precisava, ele já sabia exatamente o que precisava, porque ele já havia organizado. Então, tudo que ele pediu, o rei, ele concedeu, porque Deus era com Neemias. Quando Neemias e o grande grupo chegaram em Jerusalém, Neemias não contou nada a ninguém do que iria fazer lá. Então, certa noite, Neemias saiu com alguns companheiros e foi olhar Jerusalém, olhar os muros. Ele foi analisar. Então, ele não contou nada a ninguém e ali ele fez uma vistoria do muro, né, que tinha ido abaixo, que tinha caído, e dos portões que tinham sido queimados. Depois que Neemias examinou tudo o que tinha acontecido, né, com as muralhas, com os portões queimados, então Neemias reuniu as pessoas e disse a eles: vamos reconstruir as muralhas, vamos acabar com essa vergonha, porque como eu disse a vocês, a muralha servia de quê? De proteção para uma cidade. Então Jerusalém ela estava desprotegida. Então Deus colocou esse desejo no coração de Neemias. Então, Neemias juntou essas pessoas que o rei já havia concedido que fosse com ele para Jerusalém para a reconstrução dos muros. E imediatamente a obra começou. Então, todo mundo se dispôs a ajudar. Olhem só, então, tinham idosos, tinham mulheres, crianças, todos ajudando a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Tudo ia indo muito bem, mas vocês sabem, né? Sempre tem aqueles que querem que as coisas não fiquem tão bem assim. Então apareceram alguns zombadores, alguns inimigos que não queriam que Jerusalém fosse fortificada novamente pelas suas muralhas e começaram a atrapalhar. Mas Neemias, ele não se abateu de jeito nenhum. Ele disse que Deus estava no controle de tudo aquilo e que eles iriam obter sucesso na sua construção. E assim aconteceu. Eles não se abateram e Neemias, como foi um bom líder, ele observava tudo cautelosamente, com cuidado e sabia exatamente instruir e dando ânimo às pessoas que estavam ajudando na construção. Então, isso é o papel de um bom líder. Então, Deus estava abençoando ali Neemias, instruindo, colocando no seu coração esse desejo e dando também inteligência, discernimento de como fazer até obter o sucesso, que foi a construção das muralhas de Jerusalém. E sabe o que é mais interessante? É que vocês acham que todos que estavam trabalhando nessa obra aqui, eles tinham conhecimento de pedreiro, por exemplo? Não. Então, tinham pessoas aqui que eram políticos, tinham outras pessoas que trabalhavam eram homens de negócios,
Então não tinham conhecimento nenhum que os pedreiros têm, por exemplo, que engenheiro tem de construção. Não tinham. E como eu disse a vocês, tinham mulheres, crianças, todos estavam ajudando. E assim Deus foi abençoando esta obra. E sabem quantos dias que demorou essa obra? 52 dias. Agora me digam, como é que um homem copeiro, que não tinha estudo nenhum de engenharia, de construção, ele foi capaz de instruir pessoas comuns também para a construção de uma muralha tão forte para que desse força à cidade de Jerusalém? Deus, meus amores, Deus é que capacitou. Deus estava no controle de tudo, primeiramente sempre Deus. Lembram que Neemias, antes de tudo, antes de falar com o rei, antes de pedir algo ao rei, sempre ele orava, passava um tempão orando a Deus, porque para Deus capacitá-lo, para que Deus desse inteligência, sabedoria de como ele deveria falar. E olha que foi muito importante a função de Neemias, porque ele estava ali como se fosse um chefe de obra. Ele estava dando instruções a cada um, onde cada um poderia botar um tijolo, o que deveria fazer com aquele cimento. Então ele estava dando instruções a cada pessoa que estava vindo, ajudar na construção das muralhas. Então, como diz o nosso versículo, antes de entrar numa batalha é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. Provérbios 24, 26. Então, como eu disse no começo da aula, planejamento é a palavra-chave. Então, se a gente quer executar um bom trabalho, a gente precisa planejar antes de como vai ser. Foi assim que Neemias fez. Por que deu certo aquela construção da muralha? Um simples copeiro? Não, primeiramente Deus. Mas Neemias também foi organizado. Ele soube planejar exatamente como iria acontecer todas as coisas. Então, que a gente possa planejar, fazer como Neemias. Tudo que a gente fizer, os afazeres de casa, os afazeres da escola, tudo a gente precisa de planejamento. Porque se a gente deixa as coisas à toa, nada acontece e a gente fica desorganizado e atrapalha tudo na nossa vida. Então, precisamos já aprender de agora. Crianças, devemos sempre planejar. Como assim? Eu acordo, vou tomar meu café, eu tenho atividade de classe, de casa para fazer, da escola. Primeiro, dou prioridade. Então, vou fazer minha atividade. Estou livre agora, não tenho mais nada para fazer? Será que alguma coisa precisa ser feita lá no meu quarto? Eu preciso arrumar alguma coisa que eu não arrumei? Algum brinquedo que eu desorganizei? Feito isso, eu estou livre agora? Eu posso brincar. Então, tudo tem que ter um planejamento. Se eu só penso em comer e brincar, tudo vai me atrasar. Aí depois, quando a gente fica de castigo, porque tem tantas atividades para fazer acumuladas, a gente não fica triste? Fica. Então, porque não houve um planejamento da nossa parte. Então, que a gente possa ser sábios, pedir direção a Deus e planejar tudo na nossa vida para dar muito certo, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Beijos, até a próxima. Tchau!